Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, junto com o Fabiano Brasil, com o Francisco Dornelles. Fabiano Brasil aqui nessa ponta, Francisco Dornelles na outra ponta e no meio o Alexandre Meyer, que é cônsul adjunto do Grêmio, movimento Grêmio multicampeão. Aqui de Canoas mesmo? Canoas. Ah, maravilha. Isso aí. E você tem uma ideia revolucionária para resolver o problema do entorno da arena. Alexandre, boa noite. Vamos começar por aí. Boa noite, Rec. Boa noite, Fabiano, Francisco, ao telespectador da Ubra TV do Cadeira Cativa que nos assiste em casa. Olha, não sei se revolucionária, mas ao menos reformadora, né? Ao menos uma ideia que busque criar uma possibilidade, uma oportunidade de reordenamento da questão do trânsito e da mobilidade no entorno da arena. A gente sabe que a região do bairro Humaitá sempre foi historicamente uma região com características residenciais, que é uma região que não estava acostumada a um equipamento desse tamanho, desse porte, e que essa intervenção da arena produziu uma revolução no bairro. Imagine quando todos aqueles apartamentos estiverem prontos. Mas isso, exatamente. Então, a nossa preocupação... Mas daí até lá já ajeitaram um pouco melhor. Tomara, né? Deus te ouça, né? Deus te ouça, porque... Mas você não quer esperar. Exato. A nossa visão do movimento Grêmio Multicampeão é que o torcedor, o sócio do Grêmio, não pode esperar, ele não tem esse tempo para esperar que o tema das obras se resolva, né? Até porque o tema das obras não é apenas uma questão de morosidade ou de lentidão, tem um imbróglio jurídico sobre as obras, sobre de quem é a responsabilidade das obras do entorno da arena, da duplicação da Padre Leopoldo Brentano, da duplicação da J. Renner, né, da duplicação da Ernesto Dongbauer e da Frederico Mendes, né, que são as principais vias que dão acesso ao novo estádio do Grêmio. Enquanto não se resolve se isso é da responsabilidade da construtora ou se é responsabilidade da prefeitura, né, da construtora como política compensatória seria, tem aí uma possibilidade de se trabalhar com um novo arranjo nos sentidos daquelas vias, trabalhando possibilidade de sentido único, né, no caso do pré-jogo no sentido centro-bairro, né, para facilitar a rapidez da chegada ao estádio, e inverter esse sentido para bairro-centro ao final do jogo, para não gerar aquele funil, né, que a gente viu agora recentemente, aconteceu no jogo do Grêmio contra o Nils na semana passada, onde as pessoas ficaram até 1 hora esperando para sair, porque não tinha como sair do entorno do estádio pela questão do trânsito. Então, um pouco essa provocação, nós temos aí, eu não sou especialista da área, eu sou advogado, mas no nosso grupo nós temos aí o apoio, né, do nosso companheiro Evandro Krebs, que é engenheiro, né, e que conhece do assunto, né, ele tem especialização em trânsito e mobilidade também, e está nos ajudando a elaborar, não são soluções, nós não somos nem gestores, nem a direção do Grêmio, né, que tem essa responsabilidade de produzir a solução propriamente dita. Mas nós vamos levar algumas ideias, algumas sugestões para ver se a gente consegue junto aí com a autoridade de trânsito, no caso, a EPTC, um abraço para o Capelari que está me assistindo, né, que está nos assistindo, quanto com o clube, né, no que o clube puder ajudar. Vocês já falaram com o Capelari? Nós temos uma reunião marcada com ele para o final da semana. Né? Mas já brifaram o que é? Ainda não tivemos. Exatamente, não vamos antecipar nos detalhes, né, porque, né, enfim, tem coisas que a gente não pode dar mas se vocês o serviço todo, né? Se vocês estão desenhando isso e tal na cabeça e vendo que dá para fazer, por que a IPTC não faz? Pois olha, aí é uma conversa que é um pouco o tema, o objeto da conversa que nós vamos ter com eles, assim. Eu conheço o Capelari, casualmente o Capelari é uma pessoa com quem eu já trabalhei junto aqui na Prefeitura de Canoas. Ele é um cara de alto conhecimento técnico de gestão de trânsito, né? Tanto que é presidente da EPTC já há algum tempo, né? Ele trabalhou aqui em Canoas também, no tempo que eu trabalhei aqui na Prefeitura. Ele é um cara que tem um conhecimento largo, uma experiência boa nessa área. Nós queremos provocar ele nesse sentido, né? Porque a única coisa que a gente tem certeza é que como está, não está dando conta. A Arena é um estádio que tem capacidade para 60 mil pessoas e um público de 43 mil, como foi o da última quinta-feira, instalou o caos no entorno da Arena. O Grêmio não bateu o recorde de renda, né? Não, que eu me lembro, Atlético assim, do Paraná. deu quase 45, mais, né? Faltou 1.000 e poucos torcedores aí para bater o recorde de jogo oficial, afora o mistério do público da inauguração, que esse só Deus sabe quanto foi. Esse estudo que está sendo feito, e até esse trabalho que o próprio Evandro Krebs já está fazendo, a ideia de vocês é levar também essas objeções e também já soluções para os problemas que vocês estão vendo? Exatamente. São com base nos relatos que temos dos torcedores, dos sócios que estiveram
sobretudo nesses jogos de maior público, como foi o caso de Grêmio Atlético Paranaense, Grêmio Corinthians no ano passado, pela Copa do Brasil, Grêmio LDU no ano passado, agora Grêmio News Old Boys, que teve 43 mil, nós estamos também coletando os relatos dos torcedores e com isso tentando fazer um mapeamento e um diagnóstico de quais são os pontos críticos, assim, aonde está localizados os principais funis, né, e aonde que uma intervenção de mudança de sentidos, de ordenamento, de criar alguma separação na circulação do pedestre, até para proteger o próprio pedestre, né? Tem muita gente que transita muito a pé no entorno do estádio, ou para ir ao encontro do seu carro, que está estacionado longe, ou para ir até a estação do Transurb, a estação Anchieta, né, pela Leopoldo Brentano. Essa mistura do pedestre com o automóvel também gera uma confusão, gera ali um emaranhado ali que também precisa ser ordenado. Então a gente também quer trabalhar um pouco isso, né? Até para evitar acidente, né, e dar mais segurança. O transporte público teria que ser mais utilizado. É verdade, é verdade. E tinha que ter linhas especiais, né? Nos dias de jogos, largando uma distância menor, as pessoas têm medo de ser assaltadas até. Exatamente. Sai do Transurb para chegar na arena, tem 1 quilômetro. Exatamente. E mais, né, e até quando teve um show, se não me engano, do Roberto Carlos ali na arena, eu fui buscar minha mãe, minha sogra que estavam lá. Eu fiquei 1 hora preso para chegar perto da arena, não consegui chegar até a arena. Agora, tem uma coisa, né? Os europeus, quando pensam em construir um estádio, pensam primeiro como é que vão se chegar no estádio. Exatamente. Aqui não, a gente faz o estádio, depois seja o que Deus quiser, por cada arena. Não, e até você esteve em várias Copas, né, que existe um isolamento de 5 km, se eu não estou equivocado, para o estádio. Imagina como vai ser aqui, dessa forma como estão planejando. Não chega a ser 5, mas é uma distância boa. É bem considerável, né? Ninguém passa, né? Não passa ninguém. Não tem, é proteção máxima. Até para fazer varredura e coisa, para ver o que tem e o que não tem. Francisco Dornelles, meu ex-contador, presidente do Cruzeiro, está com cabelo branco, Francisco. Eu só passo o tempo, né, Francisco? E a preocupação de assessorar os clientes, né? A gente fica bem branco. É isso. Eu ia perguntar se esse cabelo branco veio depois de atender o REC ou antes. Mas Francisco é advogado também, né? Sou advogado. Advogado e contador. Exato, sou advogado e contador. Eu digo assim, sou 40 anos contador e há 20 advogado, né? Então, meia, né? Não, maravilha. Cruzeiro pode fazer o crime ou não é crime? O que se considera o crime, né? Às vezes dá uma facada, o crime, advogado é fogo, pelo menos dá um susto. Pelo menos dá um susto. Nós temos que ir pensando que podemos, né? Isso é fundamental. Temos que ir com confiança, com o pé no chão, mas temos que ir com muita confiança. Porque senão nunca nós mudaríamos. Aliás, nós temos um histórico, nós já temos um histórico de ter vencido o Grêmio e Inter, né? Os dois grandes clubes que a gente tem que respeitar. A técnica é muito grande, a qualidade é muito grande. Isso a gente tem que chegar com respeito, isso é fundamental, eu acho. Né? Chegar com respeito, mas sabendo que pode ter um resultado positivo. E, claro que um resultado positivo, mesmo que fosse um empate, nos daria uma chance na loteria dos pênaltis em termos uma sequência, né, positiva. Naturalmente que a gente vai com pensamento positivo. Você que vai inaugurar a nova arena lá? Bom, aí vai depender se eu concluir. Né? Eu tenho 2 anos. Se eu consigo concluir em 2 anos, sim. Acreditamos que neste ano a gente consiga inaugurar. A gente não conseguiu acertar uma engenharia financeira ainda suficiente, né, para tocar as obras num ritmo mais acelerado, que é necessário. Que é que nem uma casa, também não vamos levar 10 anos para construir. Mesmo seja um financiamento, nós temos que ir atrás de recursos para um complemento, né? E a gente espera, eu tinha convicção de pelo menos inaugurar nesse campeonato. Tem que pedir um dinheiro emprestado para o Yardley, que é parceiro do clube. Tem uma boa indicação, vamos, né? Vamos. Está contratado o Yardley para o ano que vem, presidente? Não, ainda estamos nosso... Está no cofre. Não, nós temos toda a comissão técnica, time montado, né? Então... Daqui a pouco vai estar com chapa já e bengala aí, não dá mais. Aí fica difícil. Que não seja a chapa do senador Pedro Simão, que essa aí é cara. Agora, presidente, como vocês vão acompanhar esse julgamento do Passo Fundo, uma vez que se o Passo Fundo ter de volta os seus pontos perdidos, o Cruzeiro sai. Já existe uma forma de contra-decisão do TJD, caso isso ocorra, um recurso para ser colocado? Por enquanto não, porque nós não temos ainda um fundamento contrário para a gente combater, porque os fundamentos que existem hoje são favoráveis, né? Nós temos uma decisão que nos favorece. O Passo Fundo perdendo esses 8 pontos, nós estamos nas quartas de finais. Agora, se vier uma reversão, se o Passo Fundo tiver, né,
conseguir recuperar esses 8 pontos, daí nós vamos estudar quais foram os fundamentos para essa decisão. E aí nós poderemos ou não contrapor, né? Naturalmente que a gente vamos nos manter atentos, vamos intervir como interessados, até para ter esse direito, mas vamos simplesmente demonstrar nosso interesse porque o resultado nos afeta. Então nós somos interessados, o doutor aqui pode me auxiliar, né? Então nós somos interessados. E naturalmente, até em respeito aos nossos torcedores, à nossa equipe, nós temos que agir dessa forma. Senão nós estaríamos abrindo mão de direito que nós não podemos fazer. Nessa mesma linha, a gente respeita a posição do Passo Fundo, porque o Passo Fundo está entendendo que tem um direito, tem uma pretensão, e aí a Justiça Desportiva é que vai definir se ele tem razão ou não. Então é legítimo. Agora é o reverso da medalha, né? Tomaram do Cruzeiro ano passado. 2012, né? 2012. Então, 2012 perdemos 6 pontos, corremos o risco de ser rebaixados, né? Assimilamos. E é o que eu entendo o seguinte, o que é um receio é criar um tumulto no campeonato, quer dizer, postergar uma decisão, como ele, né, inverter. A Justiça Esportiva ela não tem efeito suspensivo, ou seja, decide, tem uma decisão, cumpre. Houve a eliminação dos 8 pontos, então imediatamente se cumpre essa decisão. E eles tentaram inverter, deixar para posterior, né? E daí automaticamente, então, quem jogaria no sábado seriam eles com o Inter e não nós. Então, mas a decisão hoje à tarde foi negando esse pedido, né? Então, não há efeito suspensivo, ou seja, a penalidade está imposta e nós vamos jogar. Essa é a decisão. Não, mas não é quinta-feira o julgamento? Na quinta É o mérito. julgamento. Quinta-feira tem o julgamento do mérito, né? O julgamento do mérito. Mas eles tinham pedido efeitos suspensivos que diz assim, não, deixa em stand-by a minha retirada dos pontos. Não me retira agora. Retira depois que passar todas as fases dos julgamentos. Esse era o pedido deles. Claro, se eles tivessem essa pretensão atendida, eles é que jogariam. Voltariam os 8 pontos. Exato. Então, mas é todo um trâmite jurídico, processo, né? E que todo dentro da normalidade a gente tem que aceitar. E é a decisão final que vai dizer quem joga ou quem realmente tem essa pretensão. Como é que o Cruzeiro conseguiu ceder o empate para o São Luís? Pois Estava 2-0. São Luís, numa maleza danada. De brincadeira, alguns dizem assim, não, eles empataram para jogar direto com o Inter, né? Claro que não existe, eles nem estão sabendo ali dos resultados, né? Mas são coisas dos jogos, né? Resultado de campo, com certeza, são imprevisíveis. Eu coloco um exemplo, contra o Passo Fundo, nós estávamos ganhando 2-0, eu já estava me preparando para as perguntas, como é que foi o jogo? Perdemos 2-0, estávamos 40 minutos, fizemos um gol, e aos 45 fizemos outro, empatamos. Então, quer dizer, se acontece conosco, estamos a aceitar que também que acontece a favor, pode acontecer contra, e a gente coloca como normalidade, né? Então, agora, realmente, é questão do jogo. Tu sabe mais que eu, né? Os resultados são imprevisíveis. 0-0, Nacional e Atlético Nacional de Medellín, o jogo é em Montevidéu. Esse é o resultado que o Grêmio quer, né, Alexandre? Que aí o Nacional fica com 2 pontos, o Atlético Nacional fica com 5, o Nils fica com 4 e o Grêmio com 7. Aliás, o Grêmio é o único time que ainda não tomou gol. Não tomou gol, na competição. exatamente. Tem a melhor campanha também no saldo, né? Sim, mas é um dado extraordinário esse. Joga fora de casa, tem bafo, né? Exatamente. Para o Grêmio é o melhor cenário, é o empate. Mas eu até comentava aqui com o Fabiano, antes de entrarmos no ar, não considero de todo ruim também uma vitória do Nacional do Uruguai. Claro. Está morto é corvoada em roda. Exatamente. É mais ou menos por aí. Ainda que uma vitória possa lhe dar uma sobrevida, ele joga com o Nils em casa, enfim. Mas o fato do Grêmio jogar o último jogo com o Nacional na arena, eu acho que dá uma vantagem para o Grêmio sobre o Nacional que, para mim, eu tiro... Claro, nunca dá para desconsiderar a tradição de um clube tricampeão do mundo, com a camiseta, a torcida que tem, etc. Mas eu acho que o Nacional está fora. Eu não conto o Nacional como um competidor ainda pela vaga, né? Na quinta passada para o Quitolina eu falei, pode contabilizar 10 pontos até agora.
Para mim o Grêmio não perde de jeito nenhum pro Nacional, muito antes, pelo contrário, vence o Tem, Nacional. claro, tem uma discrepância técnica ali visível, né? Ainda que, claro, eles encresparam lá Se chegar morto, melhor. contra o Atlético Nacional na Colômbia, mas numa situação sui generis ali, onde teve uma expulsão ali, sei lá, 16 segundos de jogo, o cara foi expulso, deixou o Atlético Nacional com 10, o Nacional foi para cima e depois cansou. Né? E nessa história do cansaço, eu acho que pode estar o caminho para a vitória do Grêmio, né? Mudando um pouquinho assim. Acho que o Grêmio pode ganhar o jogo na questão física também no segundo tempo. Eu saí do jogo da Arena pensando nisso. No treino hoje, na maior parte do tempo, treinou Dudu com o titular. É. Não treinou Alagoas. Mas também, na outra partida, ele fez a mesma coisa. Treinou o Dudu e jogou com dois atacantes, com um atacante só. Pode ser um miguezinho aí, né? Do Anderson Moreira. Até pelo treinamento ter sido lá, né? Daqui a pouco foi já para dar uma iludida no pessoal, né? Exatamente. Muito bem. Só alguns detalhes do noticiário do dia. Grêmio desembarcou hoje em Rosário e já fez reconhecimento do estádio Colosso del Parque. É o famoso Colosso del Parque, mas é o estádio Marcelo Bielsa. Né? Marcelo Bielsa. Onde vai enfrentar o News Old Boys amanhã pela Taça Libertadores da América. Jogo que eu estarei comentando pela Rádio Bandeirantes 640, Ipanema 94.9 e Band News 99.3. Técnico Anderson Moreira coloca Dudu no lugar do Zé Roberto em treino na Argentina. Internacional pode perder até 10 mandos de campo devido às brigas entre torcedores no jogo contra o Juventude, dia 18 de fevereiro. Quando é que é esse julgamento? O julgamento acontece ainda hoje, né? Tá Nesse acontecendo. momento. Não tem o resultado ainda. E o Fabrício? Então ainda está transcorrendo. Até, Rex, Como está demorado o julgamento, hein? Até sobre esse julgamento, 6 Rex, horas estava ainda... existe uma situação que ela pode dar alguma polêmica. O acontecimento do Inter e Juventude foi no Centenário. Não, Ou foi em Novo Hamburgo? foi em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. O campo que será interditado será o Novo Hamburgo? Será o Estádio do Vale? Ou será o Beira-Rio? É o campo que o Inter cedia os jogos. Pois é. Porque se o jogo é em casa, o Inter Mas- perde 10 mandos de campo, dá onde? Mas aí não pode interditar todos os estádios. O Pois campo do Inter essa é o que a Beira-Rio, dúvida. não tem Eu polêmica. já hoje, Pois é. Aliás, nem precisa interditar, porque o Beira-Rio está sempre interditado. Pois é. Não, é que- Isso é inócuo, a decisão do tribunal é inócua. Pois é, exatamente isso que eu trago, porque na Serra hoje se discutia isso. Falava sobre isso. Bom, se o jogo onde aconteceram os incidentes foi o Estádio do Vale, Agora, qual estádio será a interditado? federação pode salvar a pele do Internacional. Interdita o Beira-Rio por 3 jogos. Ah, E aí, tira o lance todo, né? livra a cara do Internacional com os sócios, que gosta de judiar dos sócios. Que o Internacional agora vai jogar a próxima contra o Cruzeiro, se não for punido, Internacional, no Beira-Rio. Se for punido, é no Estádio do Vale. Se for depois para a decisão, passar mais uma etapa, passar pelo Cruzeiro, passar mais um, chegar na decisão, vai decidir no Centenário. Por quê? Porque o Internacional vai fazer uma festinha da 4ª reinauguração do Beira-Rio, estou chamando de Fat reinauguração. Boys Lima. É, toda semana o Internacional reinaugura o Beira-Rio. Eles querem me chamar de anta, né? Quer dizer, o jogo que se cobriu lá de Internacional e Caxias, Inter e Brasil, foi valendo ponto. Juiz, público, imprensa. Para aí, de sacanagem, né? Só para dizer que, claro, tem o aniversário do clube, tem um festerezinho um dia antes. Até estão me dizendo que é um fracasso de venda de ingressos, mas também não vou secar a promoção. Tomara que dê tudo certo, que seja um espetáculo bonito, como foi o da Arena. Não precisa ser tão caro também, né? O Grêmio ficou devendo 23 milhões para a OAS. Aliás, É demais, né? o azar que o Antonini anda, daqui a pouco vão querer investigar isso aí também, porque já teve um problema com ele nos Estados Unidos. Agora a Polícia Federal bateu na casa dele. Daqui a pouco dá o azar de quererem saber por que gastaram tanto na festinha essa aí, em parceria com a RBS. Daí complica. Bom, D'Alessandro volta aos treinos amanhã. CBF divulga detalhes das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro que acontecerão antes da Copa do Mundo. Internacional joga contra o Vitória, já se sabia, né? No Beira-Rio. E o Grêmio no dia 20 contra o Atlético Paranaense. Ainda sem estádio definido, porque o Atlético do Estádio é estádio de Copa do Mundo. O Atlético do Paraná é campo de treinamento. E hoje se definiu também que Internacional e Atlético do Paraná, vai ser depois desse jogo que o Internacional joga contra o Vitória, será o evento teste
oficial da FIFA. Quer dizer, o que aconteceu até agora não é evento teste? É teste para ver como é que andam as coisas. Lá, em maio, né, é bem depois desse jogo contra a Vitória, eu depois vou ver a data certinha que eu até anotei, para não esquecer. Em maio, 19, 20 de maio, o evento teste será com todos os componentes atinentes à Copa do Mundo. Então, agora não vai mais ter evento teste, esses de brincadeirinha que fizeram, nem para inaugurar o estádio. É o teste nem, do teste. nem a presidente já inauguraram contra o Brasil de Pelotas, contra o Caxias, pontapé inicial da presidente, que beijou todos os operários que estavam lá no Beira-Rio, para caracterizar bem que estava inaugurando o troço. Não vale, nada vale. Então, tem que jogar contra o Peñarol, que é um time de quinta categoria. Isso hoje, quer dizer que a presidente não vem, então, no dia 5. Acho que Ela já veio de novo? Vem, acho que vem. Reinaugura, então. É um negócio confuso isso aí. Testaram até a saúde do torcedor internacional, né? A gripe foi uma gripe teste da chuva, né? Tem guarda-chuva, teve no jogo. Teste do guarda-chuva, da cobertura. Mas o que é, Brasil? O que manda? Não, Rec, nós, até sem a tua autorização, Sim, então nós vai dar demissão pro estamos lançando um quadro novo aqui no nosso Cadeira Cativa. Até chegou aqui na TV sem nome. Aí, conversando com o Totonho aqui, criou, vai ser a imagem do dia aqui no nosso Cadeira Cativa. Nós teremos, a partir de hoje, uma imagem que vai marcar ali, que chamou atenção nas redes sociais, enfim, no mundo da bola, no mundo da imprensa. Eu entrevistando o Daniel lá na festa da Agafarma. A propósito disso, a imagem do dia, você matou aí. Eu fiquei em dúvida de quem é o galã dessa foto que a gente vai ver agora. Que filho da mãe. Era isso, era essa a sacanagem. Vou bater a charada aí. É verdade, eu fiquei em dúvida, sinceramente. Não, agora ninguém mais tem dúvida, que eu sou mais bonito que ele. Luiz Carlos e Daniel. Luiz Carlos e Daniel eu não tenho nenhuma dúvida. Agora ninguém mais tem dúvida, que eu sou mais bonito que ele. Ah, que máscara, hein? Olha aí, Rec. E sabe que ele que pediu para ser fotografado comigo, eu autorizei. Estava meio na dúvida. Eu imagino que categoria, eu fiquei em dúvida, até o nosso telespectador vai dizer, agora são dois galãs aí da Mas sabe que a ideia hoje é uma brincadeira, mas é uma boa ideia. É uma boa ideia. Por exemplo, colocar o Romário discutindo com o Ronaldo Nazário. Isso é uma boa ideia. O Totonho foi quem batizou, né? O quadro. Ele chegou sem nome, o quadro. Podia ser Os Bonitões. Podia ser Os Bonitões. Pois é. Olha lá. Claro. Boa, obrigado, Fabiano. Isso aí foi a festa da Agafarma, que, aliás, eu não sou mestre de cerimônias. Eu faço sempre o serviço para a Agafarma. Teria até mais fotos do depois que a gente viu na rede social, mas eu deixei assim. Sim, aquela gravata frouxa, Isso. eu com olhar de ressaca. Tá tudo bem em casa, né, Fabiano? Graças a Deus. Isso aí. Intervalo e já voltamos. Me dando conta aqui no intervalo que o Antonini foi secretário da Copa também. Também tem que ver com isso. A ACEPREV, assessoria jurídica, é a maior do Estado e no Brasil em revisionais de contratos. Reduz de forma imediata entre 50% e 70% a prestação do veículo e outros financiamentos. Ligue agora, a consulta é gratuita, 0800 606 1616. Tem escritórios nas principais cidades e atua em todo o estado. Um cliente ACEPREV financiou um veículo com prestação de R$ 630, reduziu para 315, com vantagem inicial de R$ 14 mil. Liga agora, redução de 50% a 70% na prestação do veículo e outros financiamentos, 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com os juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos com redução de 50% a 70%, liga agora, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616, você liga e a ACEPREV retorna a ligação. Elevato, só quem é especialista, tem mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos, e trabalha com mais de 150 marcas conceituadas. Tudo isso especialmente para você. Elevato, especialista em acabamentos. Rede Instituto da Face. Clínicas odontológicas. Há 15 anos, cuidando do sorriso dos gaúchos. 30 clínicas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todas as especialidades. Implantes dentários, ortodontia, próteses, convênio empresarial próprio,
Solicite visita para a sua empresa, não tem mensalidade, ligue e agende visita. 3471-7030 no horário comercial. Zago Radiadores, 55 anos de credibilidade. Radiadores para a linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3346-4515. Atende também aos sábados pela manhã. Confira a página no Facebook, facebook.com/Zago Radiadores. Ou acesse o site zagoradiadores.com.br. Não fique na estrada. Faça a revisão do seu radiador antes de viajar na Zago Radiadores. Na compra de 4 pneus de alta performance Bridgestone ou Firestone, passeio ou caminhonete, você ganha um cartão vale combustível no valor de R$100. Regulamento em jkpneus.com.br. Em Porto Alegre, fica ali na Sertório 910, é a turma do Anderson. E os 3 primeiros que ligarem aqui para a nossa Ubra TV, no 3477-9221, cada um ganha um kit composto por balanceamento, geometria, regulagem de faróis. Você sabia que para o nosso organismo funcionar bem, é fundamental que tenhamos um sono reparador? É a qualidade do seu sono que determina a sua qualidade de vida e de saúde. E mais, grande parte dos problemas que temos tem a ver com o colchão que dormimos. Então, meu amigo, se você tem dores nas costas, dores nas articulações, insônia, hernia de disco, acorda cansado, não precisa ter tudo isso ao mesmo tempo também, né? Mas se tiver um desses problemas, você tem que pedir uma visita do pessoal da Angelina Trisoft e encomendar o colchão certo para você, com ortopedia personalizada. O infravermelho longo, a massagem, tudo isso feito sob medida, de acordo com o laudo médico e de acordo com a sua necessidade. Ligue agora, 9954-8130, Angelina Trisoft, o colchão mais personalizado do Brasil. E tem mais, né? O maridão é gordo, a patroa é magra, faz um lado diferente do outro. O maridão tem problema nas costas, a mulher não tem. Quer dizer, quer fazer uma massagem, o outro não precisa. O outro tem que ser mais alto, o outro tem que ser mais baixo. Tudo isso a Angelina Trisoft faz de forma personalizada para você. O telefone está aí na tela. O Cruzeiro hoje é um time endividado, é um time saneado, é um time pronto para crescer. Como é que é? Um clube, melhor dizendo. Hein, Francisco? Bom, ele não é um clube saneado. Acho que não dá para dizer que tem um clube saneado, porque as dívidas são constantes, paga umas em outras, a circulação de funcionários normal, toda a empresa. Mas não dá para se considerar um clube endividado, né? Até porque a gente Você foi nomeado ou foi eleição? Eleição. Ah, teve que ganhar? Sim. Concorreu contra quem? Bom, teve eleição, daí não apresentaram chapa. Ah, bom. Tinha outro grupo, mas nós não apresentou chapa, daí foi aclamado, né? Uhum. Mas houve eleição, com editais, tudo normal, né? Só que justamente o meu nome surgiu justamente para ser um consenso, né? Mas mesmo assim não houve um acordo prévio. Então se esperava uma chapa, né, de outro grupo que estava se articulando, mas no final eles não... Desculpe, eu te interrompi, estava falando das contas. Não, mas sabe, o Cruzeiro ele está relativamente equilibrado de dívidas. Até porque quando a gente teve para vender a sede na Protásio Alves, nós tivemos que quitar muitas dívidas, né? Então a gente praticamente saneou o clube. Ficou alguns saldos leves, né? Então não dá para considerar saneado, mas não dá para também considerar endividado. É uma dívida dentro de um nível padrão aceitável. Normal. Um padrão normal, tá? Eu sei que tem clubes aí que nem recebeu o dinheiro da federação, recebe de tanto endividamento. Outros têm penhor de 30%. Isso alguns clubes dizem pra gente, né, nas conversas. O Cruzeiro não deve nada para a federação? Não. Nada? Para a federação não deve nada. Tem $1 milhãozinho, dá para pegar o ano que vem, então? Se for $1 milhão, pelo nível que estamos hoje, sim. Quanto é a folha hoje, presidente? 150. 150 reais. É a menor folha do campeonato. 1.800.000 por ano.
Se fosse Custa 3.600. Não, mas se fosse esse salário para o ano todo, mas nós não vamos manter esse nível de folha para o ano todo, nós vamos ter que transferir algum. O salário do jogador, Alessandro paga negociar, 3 folhas do Cruzeiro. Ah. Um pouco mais ainda. Hein? Não, a nossa folha é muito 4. enxuta. Paga 4 folhas. Foi com essa folha me fizeram aquele ferrolho que ia jogar a tarde toda até a noite e nunca quer sair o gol do Grêmio naquele jogo, né, presidente? 0 a 0. 0x0. E o ano passado ganhou na Arena. Ganhou na Arena. Fomos o primeiro clube a ganhar do Grêmio na Arena, né? Menos Que mal marra. ter sido o Cruzeiro, Que né? marra do Cruzeirinho. Agora Agora o presidente- mete uma corneta, né? Eu perguntei no primeiro bloco em relação ao Yarley. Se fala muitas coisas em relação a essa ligação do Yarley com o Cruzeiro, que ele tem até já um investimento no Cruzeiro, que já existe uma promessa de que ele vai jogar no que vem aí. Como eu disse, eu quero que daqui a pouco ele vai chegar de bengala, se não for logo. O que tem de verdade nessa situação Yarley e Cruzeiro? É um relacionamento, né, bem próximo, mas que na verdade não. Ele é investidor. É, investidor e não sei se há uma pretensão dele em ser treinador, naturalmente que para o Cruzeiro seria uma satisfação muito grande ter um nome, né, consagrado desse. Mas nós temos um treinador que está hoje com bom resultado, né, e que dentro da nossa expectativa é continuar com esse treinador para a gente poder manter uma equipe num determinado padrão para a gente entrar no campeonato de 2015 com essa mesma. O Cruzeiro hoje. É o Luiz Antônio Zaluar. Luiz Antônio Zaluar, é um carioca. É um carioca, eu conheci o Zaluar. É um carioca que foi uma aposta que a direção anterior, eu acompanhei a contratação dele, né? Mas tudo ainda com a direção anterior. Eu não fiz muita interferência, até eles queriam Mas ele tinha treinado um outro time aqui no Rio Grande do Sul. o Porto Alegre. Ah, sim, É, isso mesmo. e até em função desse relacionamento dele com Porto Alegre, ele é uma pessoa muito bem relacionada, muito bem quista. E justamente teve esse bom relacionamento com Será que ele recebeu com o Assis. tudo do Assis lá? Eu acredito, o relacionamento deles é muito bom, ao ponto de que ele que conseguiu para o Cruzeiro fazer a concentração e os treinamentos e os jogos, se possíveis, fossem lá no Porto Alegre. Nós estamos lá no Porto Alegre desde dezembro. Só não estamos jogando lá, estamos jogando em Gravataí porque o Porto Alegre não teve o PPCI. Porque não, apesar de ser um estádio belíssimo, Uma organizado, estrutura muito bacana. muito que tem, bacana, mas faltou hidrante. Até as pessoas brincam, né, que se nós tivéssemos que colocar fogo lá no Porto Alegre, nós tínhamos que pegar umas 10 pessoas com galões de gasolina, porque é gramado e concreto, então é um pouco difícil. Mas a regra diz, tem que ter hidrante para determinado número de pessoas. Em função disso, nós não recebemos o PPCI. Né? E daí, claro, também num período de sol, é que o Ministério Público impôs, por pressão até dos jogadores, de que não houvesse jogo às 4 horas da tarde, estava um sol terrível. Então daí lá não tem iluminação. Senão nós estamos jogando o nosso mando de campo lá. O Zequinha não classificou, né? Não O classificou. Cruzeiro acabou sendo o terceiro time de Porto Alegre a classificar. E o Cruzeiro iniciou no começo, dizia, ó, vai cair 3 times, é o Cruzeiro e mais 2, né? É raro, graças a Deus, né? Eu achei que pela falta de dinheiro cairia o São Paulo de Rio Grande, mas eles me surpreenderam positivamente. Brigaram até o final. Né? Brigar raça, até né? a final. Agora, presidente, a saída da Cachoeirinha, ela já trouxe algum efeito? A gente viu que, infelizmente, a quantidade de público, o público que acompanhou os Jogos do Cruzeiro não foi expressivo. Mas se faz já um trabalho visando que a comunidade Cachoeirinha também passe a integrar essa torcida do Cruzeiro? Sim, Fabiano. Nós temos um trabalho, nós temos uma empresa que está organizando o marketing para cativar o público de Cachoeirinha. A receptividade não foi grande, eu creio, porque quem vai ir no público do Cruzeiro vai ser a comunidade de Cachoeirinha, 80%. Que nós, claro, nós temos torcida em Porto Alegre, não podemos esquecer que nós somos um clube de Porto Alegre que está se transferindo para Cachoeirinha, e eu imagino que a gente também vai atender Canoas, nós ficamos muito próximos de Canoas, ali pela região industrial, né? Inclusive Gravataí, até por esse trabalho que nós temos em Gravataí. Nesse último jogo, nós já tivemos um público bem mais elevado nesse último. Então, a questão, eu acho que isso é com o tempo. Até porque nós estamos tentando cativar o público de Cachoeirinha e ainda não oferecemos um jogo na cidade. Então, é razoável que o público ainda não compareça, né, em número muito elevado. Porque a família, né, eles não vão se deslocar muito longe. Eles querem um local onde já se conheçam, onde aprendam e frequentemente. Nós, só agora que começamos a jogar com repetir os jogos em Gravataí. Antes nós andamos circulando pelo Internacional, né, jogamos o Internacional aqui em Alvorada, né, no CT do Internacional. Um jogo lá no Lami. Então, quer dizer, tem que consolidar um local
para o público acreditar. Para ter casa de fato, né? Pelo menos nesse momento. Exato. Agora, nós aprontando, que eu imagino, nós estamos próximos, nós temos assim, nós temos uma ideia. Nós temos 100 dias de obra. Só precisamos fechar uma engenharia econômica que não digamos assim, a gente vê que dá para realizar, né? Depende de achar uns parceiros que queiram investir, que queiram explorar algumas áreas ou queiram optar por um financiamento mais longo, né? Então, tem uns encaminhamentos que ainda nós não conseguimos finalizar. Mas com isso aí nós temos daí 100 dias de obra. Não estamos muito apressados agora porque a gente fez um planejamento no início para jogar com o Grêmio. Porque a gente entendia que tinha um prazo de 60 dias quando assumimos e que com o Grêmio seria uma inauguração, a melhor inauguração para este ano. O Grêmio, que é um nome consagrado, e uma inauguração na cidade, então envolveria toda a cidade. Seria um momento adequado. Não foi possível. Mas então a gente pretende jogar, se não até junho, depois da Copa. Alexandre, então tudo começa com uma conversa com o Capelari. Exatamente. Vanderlei Capelari. Exatamente. Vamos começar por aí, né? Fazendo um diálogo aí com a autoridade de trânsito da cidade. Daqui a pouco vai assumir o lugar dele, porque você tem que dizer para ele o que ele tem que fazer. Não, imagina, não, já fiz aqui a ressalva aqui que o Capelari, inclusive, é uma pessoa que eu conheço, né? Tenho uma estima, uma admiração pessoal por ele. Já mandei um abraço que deve estar nos assistindo. E né? eu corneteando aqui. Exatamente. Mas o Capelari é um cara experimentado, assim, ele é um cara que tem cancha nessa área. Sugerir sempre é bom. Exatamente, né? E a nossa ideia é poder levar algumas sugestões, poder levar a IPTC o olhar do torcedor, do usuário, né, do estádio, né? Que eu acho que às vezes falta isso, às vezes a autoridade está lá, enfim, manejando as suas soluções das quais ele está mais acostumado, mas às vezes não está olhando como usuário, não está olhando como a pessoa que precisa da mobilidade, que precisa das vias circulando para poder transitar, para poder chegar no seu, enfim, no futebol, que é um espetáculo de entretenimento também. E a nossa preocupação é justamente, tem uma outra preocupação que eu me esqueci de falar anteriormente, que é a seguinte, que é que o torcedor não deixe de ir, né? Porque o Grêmio está fazendo uma boa campanha, né? O Grêmio é a melhor campanha da Libertadores, né? Todos nós no clube temos uma expectativa de que o clube vai classificar e vai classificar em primeiro, e a ideia é que cada vez mais o torcedor vai ocupar o espaço do estádio, o público aumente, só que para o público aumentar precisam ter as condições mínimas, né? Eu, por exemplo, sou um torcedor que não vou mais de carro, né? Não vou de carro porque, enfim, ficar 1 hora ou 40 minutos, 50 minutos, não é razoável isso, né? Isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Tu colocaste bem aqui alguns exemplos. Claro que a gente não tem as soluções de mobilidade que se tem na Europa, enfim, ou nos países de primeiro mundo, mas nós temos que nos virar com o que a gente tem, né? Tu lembraste bem, na questão dos ônibus, eu acho que nisso a EPTC trabalha bem, assim, né? Tem aumentado as linhas, né, à disposição do torcedor, linhas especiais, aquela linha que sai do mercado. O trem fica até mais tarde. A Transurb tem uma colaboração importante que vem dado nisso, né, uma sensibilidade. Que não é mais do que a obrigação. Exato, mas mexe um pouco naquilo que é o tradicional. O trem, eu sou usuário do trem, né? O trem funciona até... E funciona bem. 23h20, 23h30, esse é o horário que o trem fecha, né? Um jogo que começa às 22h, o trem vai fechar lá pela 1 da manhã. Isso é hora extra, isso é gente... profissional envolvido, centro de controle, não sei o que, um monte de coisa. Mas está no cálculo já. Está no cálculo, né? É igual essa tarifa aí que se calcula, só o povo que se fez. Eu nem vou falar muito da tarifa do trem, que essa está 1,70 faz tempo, né? Se eu falar, não, os caras vão lembrar, assim, deixa assim. Tá... Não vou nem falar do assunto. Mas, enfim, né? tem jeito, né? Acho que se tiver aí uma vontade positiva aí dos atores aí de correr atrás de soluções que são emergenciais. A solução de verdade mesmo é obra, né? Enquanto não vem obra, vamos tentando com o que a gente tem criar algumas alternativas aí. Registrar a presença do Matiello aí, que também é do grupo Grêmio Multicampeão. Vocês concorreram pela chapa 4, né? Exatamente. Fizeram bonito na eleição. Aliás, foi uma injustiça não ter representação no conselho, mas fazer o quê? Bateu na trave. Isso aí. E registrar que o Fabrício foi advertido e o Internacional absolvido. Então, o senhor Francisco, vai ter que jogar no Gigante da Beira-Rio. Não tem polêmica. Não. Aquela polêmica que falei. Mas que sirva de exemplo para os torcedores, né? Que o Internacional daqui a pouco... Correu o risco, né, Rex? Não, e se vai de novo para o tribunal, vão dizer, olha, aquela vez escapou. Mas ainda não é garantido que o jogo vai se realizar no Não, depende da vistoria. Depende da vistoria, que quarta-feira tem uma vistoria agendada, né? E quinta tem um julgamento que pode tirar o Cruzeiro. Até eu considero esse menos... Mas a quarta-feira tem a vistoria, então ainda a gente precisa, né, de uma... Não vou dizer que
flexibilidade, mas que eu acho que o estádio é fundamental. Aumentam as chances do Cruzeiro se for em Novo Hamburgo? Não, eu creio que não. Não acredito, né? Até talvez no Beira-Rio aumente em função de que a motivação. O time, o clube tem a obrigação mais de vencer dentro de casa, com um público maior, daí se torne talvez mais... O primeiro a ganhar na Arena vai ser o primeiro a ganhar no Novo Beira-Rio. Tem que empatar esse Grenal. Tem que empatar. E hoje, né, que já aconteceu durante a tarde, começaram as atividades de asfalto. Pavimentação na volta do estádio Beira-Rio. Acho que foi depois que eu toquei uma flauta na capa do Metro, na sexta-feira passada, que o presidente Asmus, na época, não tinha dinheiro, pegou as máquinas da empresa dele e asfaltou o Beira-Rio. Agora tem rios de dinheiro e estavam chorando para fazer o asfalto. Não, para aí. E outro detalhe, né, Rec, que o torcedor não entende muito bem, e é toda uma questão até da estruturação pública. O estádio é liberado para um jogo, e vamos falar que de uma forma teórica, daqui uma semana, 2, o estádio já vai estar mais ainda pronto, mais próximo do 100%. Vai ter gente... Só que aí se pede de novo uma nova vistoria. Não, vai ter gente de cabelo em pé. Se vai chover 15 dias mesmo. Durante a Copa. Não, agora? Agora? Agora, para encordoar 15 dias de chuva. Nossa. Intervalo e já voltamos. Voltamos, faltando 12 minutos para as 9. Deixa eu ver aqui, ó, ligeirinho. Deixa eu ver aqui. Tá dando uma olhada antes. Esses dias mandaram umas mensagens aí que a assinatura, tentaram passar aquela da assinatura pra gente aí, mas não rolou. Aquele moço, início de carreira, papapá, início de... Deve ser o Yarley. Deve ser. Moro em Cachoeirinha e gostaria de ser sócio do Cruzeiro. Não sei como fazer. Pela internet, ou então pessoalmente na loja do Cruzeiro no Shopping do Vale. Pode pessoalmente fazer inscrição no Shopping do Vale? Lá em Cachoeirinha. Em Cachoeirinha. Ou no site do Cruzeiro? Ou no site do Cruzeiro. Estamos há 6 dias sem fone fixo, sem internet, graças à operadora GVT. Viramos peteca. Carlos de Viamão, Santa Isabel, começa dizendo assim, socorro, Rec. Que bárbaro. Sem internet, sem telefone. Nos dias GVT que, pelo amor de Deus, vão criar vergonha na cara. Né? Eles assinaram 6 dias, não. de conduta, né? Com o Ministério Público Não, e depois vou mandar a conta lá, né? 6 dias. Isso aqui chama-se incompetência. Isso é concessão pública, né? Não pode, né? Olha aqui. Muito bem. Pode falar, Flávio. Não, é que em relação a essa questão do julgamento do Passo Fundo, eu conversava com o presidente em off aqui, acredito que a grande questão que dá segurança para o Cruzeiro é que se por acaso voltar atrás o tribunal e devolver os 8 pontos para o Passo Fundo, embora nós saibamos que existem uma série de pontos que o Passo Fundo pode colocar, e não tem nem torcida para Passo Fundo ou para Cruzeiro, não é isso, mas é que se abre uma jurisprudência muito forte para o futuro, né? Se um outro clube coloca um jogador, inscreve o jogador no prazo já expirado, vai se trazer de volta o caso de 2014, lá do Passo Fundo, que acabou ficando de fora. Acredito que é muito difícil que o TJD volte atrás. Não é informação, não é nada disso, é apenas uma análise a partir do que a gente está vendo, né? Eu entendo que realmente é muito difícil, principalmente porque a defesa do Passo Fundo, ela praticamente não desconhece que errou. Eles concordam, a defesa deles não está nesse detalhe. Eles sabem que escreveram fora do prazo, reconhecem isso, agora alegam detalhes formais. Outros inscreveram, mas não colocaram a jogar. Assim, porque tem que colocar em condição de jogo. Né? O Passo Fundo inscreveu e colocou a jogar. Colocou a jogar. Eles tiveram chance de se recuperar. Tinham chance. Eu não sei se foi esquecimento. Conversando com os dirigentes, eles disseram, erramos, não se deu conta, normal, assim como o Cruzeiro. Diz que o Cruzeiro errou de conferir. Era diferente um pouquinho, porque era um jogador nosso emprestado e que retornou e as federações não se comunicaram entre si. E a regra era que tinham que se comunicar, quer dizer, nós só podíamos colocar depois que estivesse aqui. E a gente entendia que eles já tinham mandado. Agora, o Passo Fundo, por isso que eu acredito
que não vão reverter essa decisão em favor do Passo Fundo, porque as alegações são o seguinte, de que o processo estaria deserto porque não houve pagamento da taxa de R$4.000. Mas a federação mostrou o comprovante que houve pagamento. Disse aqui, mas se não paga, nem começa o processo. Exatamente, então está pago. A outra alegação é de que estaria prescrito porque teria que ter entrado antes, então que aí estaria fora do prazo. Uma outra alegação fundamental é de que, como o artigo 58 do regulamento diz que o jogador só pode ser transferido em condições de jogo até a 4ª rodada. Daí diz assim, não, mas a 4ª rodada não foi realizada porque faltava um jogo que estava pendente. Então, supostamente, enquanto tivesse um jogo pendente, a 4ª rodada não teria sido realizada. Aí é querer realmente forçar, né? Porque se realizou a 4ª rodada. Porque se não fosse assim, poderia eventualmente o clube ficar com o direito de transferir o jogador até depois do campeonato, porque às vezes uma rodada sai só depois do campeonato, né? Então, eu acho que não procede, por isso eu tenho convicção de que a decisão vai ser mantida, né? E com essa convicção deveremos jogar de sábado contra o Inter, né? Agora eu entendi o recado da Nice lá de Eldorado do Sul. Ela disse que estava agradecendo por eu ter dado uma força para o rapaz que estava em início de carreira. Pro Daniel. Pro Daniel. Aí ela botou agora, canta, Rec. Não, aí... O Rec cantando é legal. Sim, aquela também. musiquinha do Celso Rotti ficou, lá, né? Lá. Olha aqui, ó. O Betinho tá dando uma lenha aqui no Mano que tem que se aposentar. Então, o Mano recém começou. O Mano tem 20 anos de carreira. Nem isso. Menos. Os caras treinam 40 anos. O Mano ainda vai longe. A média que eles vão é 70. Alguns começam com 30, 30 e poucos. Eles treinam em média 30, 35 anos de carreira. É um cara jovem, né? Tá num momento ruim, né? Natural do futebol. Ele foi mal no Flamengo, tá mal no Corinthians, foi mal na seleção brasileira. Mas tinha ido muito bem no Grêmio e muito bem no Corinthians. É que até sobre treinadores me veio agora a lembrança, quando trouxemos o Kleber Xavier aqui na semana passada, ele falou conosco em relação ao Ricardo Gomes, né, que teve aquele problema, aquele AVC, e se havia a expectativa de que ele pudesse retornar aos trabalhos como treinador. Mas o Kleber visitou... Não, até retornou. Mas acho que teve uma recaída. O Kleber esteve com ele, quando o Corinthians ainda, quando estava o Tite no comando, contra o Vasco, ele estava lá na direção, enfim, e que realmente ele não tem como voltar. Nem como uma função mais ativa dentro do futebol. Infelizmente. Ele tá no Vasco. Ele não está no Vasco? Está no Vasco, mas não como o gerente, né? Nada, nenhuma função prática de fato. Exato. Realmente é uma pena, porque era um treinador que tinha também um futuro bastante grande, pelo que nós vimos, né? Foi muito bem no Juventude aqui. Muito bem. Ele é um bom treinador. E era um baita cara, né? Continua sendo um baita cara. Bom, o Grêmio, as chances do Grêmio amanhã, Alexandre Meia. Olha, eu acho que são boas. Negociaria por empate ou não? Fora de casa eu negociaria, mas eu não abandonei a possibilidade da vitória. Alan Ruiz ou Dudu? Eu escalaria Alan Ruiz, porque eu acho que precisa de uma solidez maior na minha cancha. Eu acho que o Dudu é o cara para no segundo tempo pegar o veterano News Old Boys na canseira. E o Janderete. E fazer o carnaval. Eu acho que talvez pudesse ir para o banco, né? Pudesse ser uma alternativa lá do Anderson Moreira no banco, tá pedindo passagem, né? Conseguiu, né, nas oportunidades que teve no Gauchão, mostrar o que outros não conseguiram, né? Porque o Grêmio tem aí, vários jogadores foram testados aí e muitos provaram, inclusive, que devem sair o mais rápido possível do clube, né, em alguns casos, né? Mas não é o caso do Janderete. Esse jogador tem talento, ele já tinha mostrado isso no ano passado, ele teve uma lesão, né? E é um jogador que pode ser... Eu acho que vai ser 1-1. Com cuidado. Eu acho que vai ser 2-1, vou cravar 2-1. Pro Grêmio, acho que o Grêmio ganha esse jogo. Sim, pode dizer que o Nilson aí me chamar de louco. Semana passada só eu postei sozinho que o Inter voltaria classificado lá, né? Não, bastante gente. Mas... Tanto é que eu tomei uma vaia. Não, aqui no programa foi só eu. Todo mundo dizendo que não, que vai ter o segundo jogo. Amanhã 2-2 o Grêmio começa com o Alan Ruiz no jogo. 2-2. Será que começa com o Alan Ruiz? Acho que vai começar o Dudu, hein? Treinou hoje. Bom, também a outra vez treinou e não jogou. Francisco, o que dá amanhã? Olha, um empatezinho, acho que está razoável, tá bom. Né? Para não descontentar, né? O empate é um bom resultado. Não, é bom. O empate me serve, mas eu acho que dá para buscar a vitória. O Grêmio está no lucro que ganhou no Uruguai. Exatamente. Não pode perder. O valor da vitória fora foi fundamental, né? E na arrancada. Já deu luz alta no... Já. Que é aquela história, até, repito, né? Falei pro Vitorino, o Grêmio já tem 10 pontos. Empatando amanhã vai a 11. Joga contra o Nacional fora e termina contra o Nacional aqui, contabilizando esses 3 pontos. Sendo que daí o Nils vai ter que jogar a vida, né? Contra o próprio Nacional jogando no Uruguai.
O Nacional do Uruguai tem que ganhar as 3 para chegar a 10. Tem que fazer 100% de aproveitamento. O Atlético Nacional tem 4 pontos, tem que ganhar do Nacional no Uruguai para ter o que o Grêmio já tem. E o Nils, para ter o que o Grêmio já tem que ganhar do Grêmio. Tem que ganhar do Grêmio, Ganhar do Grêmio. exatamente. Ao mesmo tempo que a gente pensa que tudo pode dar certo a favor, se acontecer tudo errado, embola, né? O jogo Bola de amanhã todo vale o primeiro lugar. Menos Inclusive o jogo de hoje, menos o Nacional do Uruguai. Nacional, que daí se o Nacional ganhar, o máximo que o Nils pode chegar é exatamente 10 pontos. E o máximo que o Nacional do Uruguai pode chegar é 10 pontos. Só que o Atlético Nacional, se perder hoje, ele também pode chegar a 10 pontos, Fica com 4, mas aí, pode ficar como 6. ele vai cruzar, não tem como todo mundo chegar a 10. Sim, vão se entredevorar. É. O jogo amanhã vale o primeiro lugar, na verdade, na minha opinião. Por isso que o empate amanhã é excelente. Que o Nacional de Medellín vai ter que jogar na Argentina. Joga a na última Argentina. partida. Exatamente. É. E o Grêmio joga contra o Nacional, já uma vitória vai Então, ao aí, olha, tá pintando aí Grêmio e Nils. Podia ser até um jogo de compadre amanhã. Um empate amigo, fica bom pra todo mundo. os dois ganham a última, Não tá ruim. tá liquidada para Não tudo. tá ruim. Vamos ligar. Desde que hoje haja empate. Exatamente. Porque se o Atlético Segue Nacional empatado, inventar né? de ganhar, segue empatado, já está na metade do segundo tempo. Pô, isso aí é burrec, né? Vamos fazer uma ligaçãozinha lá pros caras, né? Vamos acertar tudo aqui. Quando terminar o jogo, bom, amanhã o Grêmio. Não, a vantagem dos dois é que entram em campo os dois sabendo Do resultado do de hoje. resultado de hoje. Exato. Se o Nils empatar com o Grêmio, ele vai a 5. O Grêmio vai a 8. O Atlético Nacional vai a 5 também. O jogo que vai valer pro Nils é Nils e Atlético Nacional. Ali vai determinar. Não, mas é que o Grêmio joga antes com o Atlético Nacional. Se Ah, o exato, Atlético é. Nacional ganhar do Grêmio, também pode chegar a 11, É. se der empate hoje. É complicada. É uma matemática pequena, mas que complica. Valeu, obrigado, Fabiano. Valeu, Rec. Obrigado, Obrigado, Alexandre. Rec. Boa noite. Boa Boa reunião noite. lá com o Capelari. Obrigado. Francisco. Obrigado, Sucesso Rec. aí. Sempre estamos na parceria com o Cruzeiro aí, na torcida. Obrigado, Rec. Amanhã tem mais.